Olá, aqui quem fala é a pastora Silvia, da Seara Church aqui em Orlando, com mais um programa feito para o seu coração, especialmente para você. E hoje nós temos conosco um querido, um amado do nosso coração, pastor Tony Portigliatti, muito querido. Ele é presidente do Conselho de Administração da Florida Christian University e hoje ele vai estar aqui falando para nós de algo muito, muito especial. Então eu queria que o senhor se sentisse à vontade. Estou à vontade, estou em casa. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Um privilégio. Nós estamos, assim, muito gratos a Deus, de verdade, de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E nós temos visto que vocês trabalham muito lá na Florida Christian University com desenvolvimento emocional. E nós gostaríamos de começar perguntando qual é a métrica da inteligência emocional. Que pergunta? Métrica existe. Quanto mais flexibilidade uma pessoa tem, quanto os perfis de personalidade de uma pessoa são ajustáveis, significa que ela tem mais inteligência emocional. Quanto mais ela consegue equilibrar e calibrar o seu temperamento, mais inteligência emocional existe. Consequentemente, se relaciona melhor com as pessoas, consequentemente, tira maior produtividade do seu trabalho e das relações. Então, a métrica, na realidade, é o quanto você consegue flexibilizar os seus perfis de personalidade, se relacionar com as pessoas. E, por exemplo, neste momento que nós estamos vivendo, é muito fácil ter uma métrica. Quão curto é o teu pavio? O quanto você aguenta de pressão? Como você está convivendo com as pessoas neste momento? O teu perfil, de fato, se ajusta para o perfil do teu cônjuge e dos teus filhos, da situação que nós estamos vivendo, da crise que nós estamos vivendo, das incertezas? Ou você está absolutamente estressado, você está agressivo ou agressiva, você está com síndrome de pânico? Então, estas coisas são as métricas de quanto você de fato está calibrado nas tuas emoções ou no teu equilíbrio emocional. Que coisa maravilhosa, né? E isso é tão verdade. Nós temos visto tantas entrevistas, tantas pessoas falando justamente desse desequilíbrio, né? E que existe uma métrica, você pode olhar e procurar e tentar conhecer mais sobre isso, e é para isso que nós estamos com você hoje aqui. E isso é uma alegria muito grande. Nós trabalhamos muito no universo. Exatamente, exatamente. E qual é a relação dessa métrica com as fraturas emocionais? Ok, profunda pergunta. As fraturas emocionais ou vivências emocionais que nós tivemos, que depois redundam também em brechas espirituais, mas não vou entrar aqui neste processo. Normalmente elas são gatilhos que, acionados, produzem determinadas reações das pessoas. O que gera esse gatilho? O que aciona esse gatilho? Normalmente são as fraturas emocionais que nós carregamos. Então, quando você vê uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, que ele é calibrado, que de fato ele consegue administrar, e aí nós vamos para o fruto do espírito, mas não quero ir por esta linha. Eu vou na área da psicologia, do aconselhamento ou da psicanálise até. Quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, quando nós somos praticamente bebês, nós poderíamos ter sofrido alguns tipos de abusos, e não necessariamente físicos, abusos emocionais. Os nossos pais fizeram o melhor, mas eu, por exemplo, meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e meio. Meu pai se tornou um alcoólatra. Então, se alguém disser que uma criança e ainda no divórcio deles eu fiquei com meu pai, minha mãe foi substituída por outras pessoas que tinham uma figura feminina, que gostavam de mim, mas minha mãe não estava presente, eu vim reencontrá-la depois de um monte de tempo. Então, se alguém falar, não preciso falar de ninguém, só falar de mim mesmo. Então, não existe, é muito difícil, eu não gosto de generalizar, mas não existe uma família ou uma pessoa, independentemente da idade que ela tenha, que ela não tenha algum tipo de fratura. Exatamente. Seja por um pai, seja por uma mãe, seja por uma autoridade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós estamos no ventre de uma mãe, a nossa relação é mãe e filho ou filha.
quando nós saímos do ventre dessa mãe, até que se proceda o desmame, nós temos um vínculo extremamente forte com a mãe. Certo. Quando a mãe desmama, nessa época aproximadamente, é quando ela diz para o filho ou para a filha: filho, filha, esse é teu pai, essa é tua mãe. E ela pode falar assim: desculpa, esse é teu pai, filho ou filha, este é teu pai. Conforme ela passar a imagem do pai, essa criança vai ter um conceito de autoridade a partir desse momento, com um tipo de autoridade. Se a mãe falou: olha, filho, esse ou filha, né? Esse pai é um provedor, é um pai que tem ética, que tem equilíbrio, que tem caráter, etc. Essa criança vai ter um referencial de autoridade, de caráter, de ética, de provisão, etc. Se a mãe chegar e falar assim: olha, filho ou filha, lamentavelmente esse banana é teu pai, ele vai se criar com aquele parâmetro de autoridade. Exatamente. Ou, lamentavelmente, a mãe vai falar: filho, filha, você não tem pai. Você não tem mãe. Ou eu sou uma mãe solteira. Ou teu pai morreu. Ou teu pai foi embora. Ou eu não sei quem é teu pai. Consequentemente, esta criança vai crescer com um vácuo de autoridade que ele lá na frente não vai saber. E vai chegar na igreja Seara ou na igreja que for, e o pastor vai falar: que dificuldade para lidar com essa pessoa. Verdade. Mas na realidade, o que você não sabe é que esse comportamento é fruto de uma fratura emocional que ele teve alguma vez com a criança, que vai descontar naquele que vier em forma de autoridade, seja um pastor, seja uma pastora. E o líder espiritual nesse momento, ou o padastro, ou algum tio, ou alguém que for um referencial. Olha aqui, ou um chefe vai representar uma autoridade na qual você teve uma dificuldade. Onde que se gerou este processo? Numa fratura emocional. Exatamente. Então, sem querer, nós somos cheios de fraturas. Só que o Espírito Santo de Deus, quando você crê, quando você tem fé, é maravilhoso, porque ele vai te condicionando, ele vai te abraçando. Você entende a figura do pai de uma forma diferente, etc. Mas a pessoa que não tem esta convivência espiritual, ela vai caminhar pela vida com fraturas. Eu estou falando essa, agora vou dar outra fratura. Filho, você nunca vai ser nada na vida. Filha, você nunca vai dar nada. Exatamente. Filha, você é sem vergonha, por não falar outros termos. Filho, você é um vagabundo. E o não pai presta para nada. Para nada. E aí você não entende lá atrás o que aconteceu na vida deste jovem hoje, ou deste adulto fraturado, que ele continua imperceptivelmente fraturando pessoas, porque as próprias fraturas dele não foram solucionadas. Então eu sempre falo assim: nós estamos aqui mexendo com o som, você dá um jeito, você faz um reset no telefone, faz um reset na câmera, etc. Na nossa vida, nós damos reset? Ou ela continua imprimindo novas versões diárias sem nunca ter dado um reset geral, sem nunca ter atualizado o software, sem nunca ter buscado entender as fraturas emocionais? Então, quando alguém entende uma fratura emocional, ela entende por que ela generaliza, por que ela se vitimiza, por que ela vive justificando, por que está pronta para sair maravilhosa, bem arrumada, ou o marido bem arrumado, cheiroso, pronto, vai ter uma festa, e um instante antes de sair, arruma uma encrenca tal que estraga a noite, estraga a festa, e aí dá lugar, dá vazão a uma parte espiritual, porque o diabo entra mesmo. Chame do jeito que você quiser, se não precisa falar diabo, força do mal, mas é mesmo. Satanás, do jeito que você quiser, mas ele entra e ele põe o rabo lá naquele. Aí são as brechas espirituais formadas pela fratura emocional, e aí o negócio explode. E aí você diz: o que aconteceu? Simples. Nesse momento você praticou uma autossabotagem, porque você não se permite desfrutar daquele momento maravilhoso com a tua família, com o teu cônjuge, e você arruma uma encrenca. Estraga tudo. Eu arrumei milhões
Milhões. Quem não? Quem não, né? Quem não? A gente pensa que essas coisas são uma historinha, né? Tudo, mas na verdade nós temos que entender que isso é a realidade da vida. Antigamente ninguém pensava nessas coisas, ninguém falava nessas coisas, mas conforme o mundo foi passando, nós fomos amadurecendo, nós fomos aprendendo mais. Hoje em dia nós temos acesso a essa inteligência, essa informação para que a gente possa melhorar no nosso caminho. Quer dizer, a gente tem que tentar melhorar, né? Essa é a inteligência emocional. Essa é a inteligência emocional, né? Que precisa, é uma coisa que começa, que você tem que determinar na sua vida que você quer ter, né? Então, a terceira pergunta que eu tenho para você, pastor, doutor Tony, qual o impacto dessas fraturas emocionais em nossas vidas, no nosso dia a dia? É simples. Nós temos 4 perfis de personalidade: dominantes, extrovertidos, pacientes e analíticos. Quando você é fraturado emocionalmente, a tua dominância se torna muito mais forte. Uhum. Eu diria que praticamente incontrolável. Ok? Então, quando essa dominância se torna incontrolável, você é muito mais controlador, muito mais agressivo. Você só quer fazer o que você tem vontade e deseja, porque você tem uma necessidade de direcionar a vida das pessoas. Uhum. Isso também é fruto de fraturas. Quando muitas vezes nós não entendemos por que uma mulher é tão dominante ou um homem tão dominante. Uhum. E normalmente você pode ter certeza que lá atrás foi a ferramenta que ele teve que desenvolver ferramenta para sobreviver e para se sobrepor às adversidades. Muitas vezes, mulheres e homens, para se sobrepor a ataques sexuais, para se sobrepor a persuasões familiares, etc. O extrovertido, ele precisa de relacionamento, ele precisa de estar sempre com as pessoas e tal. Quando ele não tem inteligência emocional ou tem fraturas, ele se torna muito mais. Então ele parece sem noção, e não é. É o estilo que ele tem. Uhum. O paciente, por exemplo, ele se torna muito mais lento. E sobre confronto, ele parece uma barata tonta. Então, e o analítico, ele é muito perfeccionista, ele fica dando download das coisas, porque ele entra numa síndrome que se chama paralisia do análise. O que eu estou falando com isso? Neste momento de convivência, essas características afloram na família. Então, o impacto da fratura emocional inflexibiliza estes perfis e faz com que, na casa, agora que estamos todos juntos e que precisamos sobreviver da forma mais harmoniosa possível, apareçam estes perfis. Mas não é na casa só, é no trabalho, é no ministério. Então, muitas vezes, quando você tem no ministério um perfil, e nós vemos muito na televisão, de pessoas que são muito fortes na forma de comunicar, muito agressivas e tal, você pode ter certeza, lá atrás tem fratura. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem. Mas também, se você ver alguém extremamente lento, alguma coisa também aconteceu. Por isso que o impacto que nós temos na nossa convivência é fruto daquela fratura que faz com que a gente tenha determinados comportamentos. Eu vou aqui resumir para vocês entenderem melhor sobre o perfil de personalidade. Eu sei que todo mundo sabe um pouquinho, a gente sabe inatamente, né? Dominante, precisa de poder, controle e resultado. Extrovertido, relacionamento, validação, você tem que estar validando constantemente de pessoas. O paciente não pode ter conflito, ele navega na paz. Tem que ter um certo planejamento e, de preferência, diga para ele as coisas na noite anterior para que ele durma e amanhã de manhã ele incorpore. E o analítico, ele precisa de perfeição, de processo e tem que estar correto. Muito bem, nós estamos numa casa e o dominante, por exemplo, ou vamos fazer de conta que já saímos da quarentena, que já estamos lá fora, aí nós vamos na pizzaria, vamos comemorar. Aí o dominante diz, vamos sentar nesta mesa. Ele escolhe. Depois ele vai escolher a pizza. E eu tive um relacionamento com uma família, né, como um todo, que estava com os filhos e tal. E a mulher confessou, no meio de um curso que nós fizemos na universidade, que há 14 anos ela queria comer uma pizza de rúcula, desde que casou. Uau.
ela nunca tinha conseguido, porque o marido argumentava por que ela não deveria comer essa pizza de rúcula. Mas já pensou uma coisa? Então ela aguentou 14 anos sem comer uma pizza de rúcula, porque o marido era muito dominante, determinante, extremamente extrovertido, muito impaciente. Então, aqui, então não vem, para que você vai comer pizza de rúcula? Se ele não gosta, vamos de portuguesa, né? Matando a saudade do Brasil. Então, o impacto dessas fraturas nos dias de hoje, eles se manifestam nessa convivência, porque ao não conhecer, ele fala, não, mas como é mandão, ou como é mandona, mas olha que coisa linda. Se você tiver uma mulher, ou se você mulher tiver um marido que seja dominante, que é o meu caso, eu sou dominante, extrovertido, bastante impaciente e regularmente analítico, se você deixar sobre meu controle, eu faço a coisa acontecer. Pode ter certeza que vai sair e vai acontecer, certo? Se você me tira a faixa de capitão, eu não faço gol. Assim era o Maradona. Então o que significa? Que se você tiver conhecimento das fraturas, dos perfis de personalidade e trabalhar na inteligência emocional, você vai fazer com que aquela pessoa produza e vai entender qual que é cada perfil para que eles produzam mais com suas características de personalidade. Muito, muito interessante essa conversa, muito interessante a gente parar para pensar sobre esse assunto, né? E por conta disso, nós vamos fazer pela primeira vez a parte 2 da nossa conversa. Contem comigo. Então, queridos, olha, aguardem, porque logo em seguida nós vamos ter a parte 2 de fraturas emocionais. Vai ser um prazer, vamos estar juntos. Obrigada.